Boa noite. Esperando o Caio entrar aqui pra gente iniciar. Boa noite, gente. Deixa eu ver se dá certo aqui adicionar ele. Um PSA aí, rapaz. Tá me ouvindo bem? Vocês estão conseguindo ouvir, gente? Pronto. Ah, rapaz. Pronto. Deu Show. certo agora, Ellen? Estou te Deu, escutando deu. Agora tá dando certo. perfeitamente. Boa, companheira. Que bom, gente. Show, gente. Estávamos aqui com problemas técnicos na live do Instagram, mas felizmente agora deu certo. Acho que, inclusive, a gente pode começar na nossa atividade hoje. Para quem já está entrando na live, quem está acompanhando, né, prazer, meu nome é Caio, né, essa é a Ellen. Nós somos partes do NUPIEC, o Núcleo de Pesquisa Interdisciplinar em Estudos Curdos. E para quem já vem acompanhando o nosso trabalho com algumas outras atividades, né, hoje a gente está aqui nesse dia, nessa noite, para fazermos uma atividade em relação ao Dia do Livro de Odialã, né, uma iniciativa internacional que está acontecendo pelo mundo todo, para nós fazermos uma campanha e um chamado pela liberdade de Abdullah Öcalan, né, e conversarmos um pouco sobre a obra, né, e os seus livros, no intuito de chamarmos atenção para essa questão. Não sei, Ellen, se você quiser falar um pouco sobre isso. A ideia é ser Sim. um bate-papo bem Gente, boa simples, noite. né? Não tem mediação nem nada. Exatamente. Boa noite aí. Vou dar um abraço aí pro pessoal da TSA, Alexandre aí, saudades. Agradecer, né, todo mundo que está aqui presente hoje na live. É uma iniciativa muito importante, né, como o companheiro aí já disse. A gente separou aqui alguns trechos, né, do comunicado, né, que foi lançado pela Comuna Internacionalista. E aí eu acho que é interessante a gente iniciar aqui fazendo uma leitura, né, dessas partes, e aí depois a gente conversa, né, coloca alguns pontos que a gente tinha pensado, né, para esse momento, mas eu acho que aí é interessante a gente começar falando um pouco sobre isso. Antes disso, né, me apresentar, eu sou a Ellen, né, sou integrante do NUPIEC, fiz alguns trabalhos de tradução, né, junto com a TSA, sou professora de História, né, e estou aqui hoje, né, nesse momento aqui, para a gente debater, né, a importância do pensamento do Abdullah Öcalan. Vamos lá, algumas partes aqui desse comunicado. Para o público geral da Síria, do Oriente Médio e do mundo. Como é sabido, em 10 de outubro de 2023, com a liderança de representantes sindicais, partidos políticos, organizações sociais e personalidades como filósofos e laureados com o Nobel, em todos os continentes e em 74 cidades ao redor do mundo, foi lançada uma campanha sob o nome Liberdade para Öcalan, uma solução política para a questão curda. Em 15 de fevereiro de 1999, o líder Öcalan foi sequestrado por uma operação de inteligência internacional e entregue à Turquia. Desde então, ele está detido na prisão
de Marali. Ele foi deixado sozinho em uma prisão por 25 anos. Seu contato com o mundo, sua família e seus advogados foi cortado inúmeras vezes e permanece assim. Dessa forma, ele é submetido à tortura, de isolamento e tratado com práticas desumanas. Mesmo sob isolamento severo, partidos, organizações, instituições e pessoas que se inspiram nas ideias do líder Öcalan estão conduzindo uma luta democrática no Oriente Médio com a resistência multiétnica. Muitas organizações e forças no norte e leste da Síria se inspiram nas ideias do líder Öcalan e estão tentando desenvolvê-las. Suas teorias inspiram todos aqueles que lutam para determinar seu próprio destino e pôr fim a todas as formas de desigualdade e exploração ao redor do mundo, começando pela emancipação das mulheres. Essa campanha foi lançada internacionalmente porque o caso do líder Öcalan também é internacional. A tortura usada contra ele é pelas forças hegemônicas do mundo. O caso do líder Öcalan não é um caso de uma pessoa, é um caso de um povo que enfrentou opressões e genocídios, e o caso de toda a região. O líder Öcalan deve ser autorizado a ver o seu advogado e família, mas isso não é o suficiente. Ele deve ser libertado da prisão e deve ter as condições que permitam exercer seu papel político na resolução dos conflitos entre os curdos e o Estado turco, bem como nos países do Oriente Médio. Com bases nesses motivos, com a iniciativa do povo do norte e leste da Síria, apoiamos a campanha Liberdade para o líder Öcalan, solução para a questão curda. Convocamos todas as organizações sociais de mulheres, jovens, partidos políticos e componentes da comunidade a se juntar a essa campanha. Continuaremos a lutar incessantemente por meio da política, do direito, da diplomacia e das atividades populares, para promover os pensamentos e ideias do Öcalan na Síria, no Oriente Médio e no mundo. Implementaremos todos os métodos e alcançaremos os objetivos da campanha. É um texto mais longo, né? Mas eu acho que é muito difícil cortar, né? As partes são mais importantes porque tudo é muito importante, né? Mas essa live ela é uma iniciativa, né, para somar junto a essa campanha, porque a gente entende, né, a importância desse momento e a gente também entende, né, todo o boicote, toda a invisibilidade, toda até o menosprezo que existe, né, com relação a se debater o movimento curdo, a se debater o pensamento do Öcalan. Eu não sei se o companheiro quer complementar. Boa, companheira, não é? Então, o trabalho do NUPIEC, gente, hoje, com essa live, ele está somando numa série de atividades que aconteceram e estão acontecendo no mundo inteiro, não é? Nesse dia 10 de dezembro. Então, essa campanha internacional, né, pela liberdade de Abdullah Öcalan, que tem como chamado, né, uma solução política para o conflito da questão curda, não acontece nesse dia, não é à toa, existe uma questão simbólica muito forte. Hoje também, 10 de dezembro, é o dia que se comemoram 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Ou pelo menos o 10 de dezembro, o momento em que a ONU aprovou a Carta da Declaração dos Direitos Humanos. Então é simbólico, não é, que a gente, nesse dia, estejamos falando sobre um homem que está há 25 anos encarcerado pelo Estado da Turquia, tendo seus direitos humanos negados, não é? 25 anos de cárcere, de prisão, na ilha, uma das prisões de segurança máxima da Turquia, na ilha de Inhali, e desde 1999. Pelo menos nos últimos 3 anos, não é? Abdullah Öcalan está incomunicável, não é? Ele não tem o direito a visitas, não tem direito a falar com seus advogados. Nós, na verdade, temos dificuldades, inclusive, de saber qual é a sua situação de saúde. Ele é um homem de já 74 anos de idade, não é? Então, nesse dia 10 de dezembro, a campanha, não é, pela libertação de Abdullah Öcalan, o dia do livro do Öcalan, ele acontece justamente para nós refletirmos criticamente sobre o encarceramento de Abdullah Öcalan, não é? Talvez o maior líder, o maior intelectual do movimento de libertação curdo, não é?
E é muito importante que a gente tente trazer essa reflexão, não é? A gente acompanha os Estados nacionais, principalmente no Ocidente, a União Europeia, reproduzindo o discurso dos direitos humanos, quando nas prisões da Turquia e nas prisões do mundo todo, não é? Nós temos prisioneiros que estão sendo sistematicamente violentados e tendo seus direitos negados. Acho que isso é uma data muito importante, somar nessa campanha é muito importante. Daí, eu não sei se a companheira prefere que a gente faça uma primeira apresentação sobre o Öcalan. Eu sei que muitos dos que estão acompanhando a gente aqui já conhecem, porque acompanham o trabalho, são solidários à questão curda, mas acho que seria importante aí um breve resumo a quem não conhece, não a quem está se aproximando da questão. Então, eu pretendo falar brevemente dessa questão da biografia dele, né? Então, Abdullah Öcalan, gente, é um revolucionário curdo, nascido na Turquia, em 1948, né? Na região do norte da Turquia, uma região historicamente conhecida como Bakur, o Kurdistão, né? Do norte da Turquia, do sudeste da Turquia. E ele se tornou um dos fundadores e talvez a maior liderança política e intelectual do chamado Movimento de Libertação Curdo, né? Ele foi um dos fundadores do chamado Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, que desde 1978, né, se tornou a principal organização da luta por autodeterminação do povo curdo na Turquia, não é? E que influenciou a luta do povo curdo de outros países, inclusive, né? A Síria, o Iraque, o Irã. Então é importante que a gente conheça a figura de Abdullah Öcalan, né? Ele nasce na Turquia, ele vai passar os anos 70, o início dos anos 70, como um militante, digamos assim, na Universidade de Ankara, onde ele começa a se dedicar aos assuntos relativos à autodeterminação curda, né? Foi um estudante de direito, inicialmente, depois de ciência política, se envolveu no movimento estudantil, e pouco a pouco ele foi vendo a necessidade de uma luta pela autodeterminação curda, que era sistematicamente negada, né, pela esquerda turca tradicional à época. Então, em 1978, ele e outros companheiros formam o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, né? Em 1984, já no exílio na Síria, né? Em 1980 tem um golpe de Estado na Turquia, Öcalan e algumas lideranças conseguem sair da Síria, não é? Outros companheiros caem na Turquia, mas do exílio na Síria eles começam a estruturar, não é? A guerra de libertação, né? E começam uma luta armada contra o Estado da Turquia a partir de 84. Uma guerra que, vamos colocar aí, que entre cessares-fogos, tem mais de 30 anos, não é? Esse cenário segue, não é, com Abdullah Öcalan sendo presidente, secretário-geral da organização, até os anos de 1990, quando começa uma série de mudanças importantes na visão de Öcalan sobre a questão curda, ou seja, durante muito tempo, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão e o Öcalan entenderam que a autodeterminação curda deveria ser solucionada, pela guerra popular, não é? Pela constituição de um Estado curdo. A partir dos anos 90, o Öcalan começa a falar numa solução política para a questão curda, ou seja, uma solução que não aconteça somente pela guerra, pelo conflito armado. Essa solução, é claro, tem momentos de negociação com o Estado da Turquia, momentos de retrocesso, mas a grande questão é, em 1999, no momento em que Abdullah Öcalan está num esforço contínuo, né, de encontrar uma solução política para a questão curda, ele sofre um ataque coordenado pela OTAN, podemos colocar nesses termos, não é? Em que ele é sequestrado do seu asilo político, que ele estava no Quênia, inclusive pensando como ele iria para a Europa, e ele é sequestrado, não é, pela inteligência de Israel, pela inteligência da Turquia, com apoio dos Estados Unidos, né? Então, desde 1999, ele se torna um prisioneiro político do Estado da Turquia. E está há 25 anos encarcerado. Inicialmente,
ele é condenado à morte, não é? Mas no contexto de entrada da Turquia na União Europeia, não é? A prisão, a condenação dele à morte é convertida em prisão perpétua. Então, desde esse período, principalmente 2002, ele está totalmente encarcerado. E encarcerado nessa ilha de segurança máxima, que a companheira Helen falou, em Hali, que fica numa região mais ao norte da Turquia, bem distante, principalmente, das cidades de maioria curda, né? Então, defender e falar sobre Abdullah Öcalan, e daqui a pouco a gente vai falar sobre as ideias e o pensamento dele, né? É a gente entender a história de um homem que está há 25 anos, não é? Encarcerado pelo Estado da Turquia, que mesmo encarcerado, ele continua a sua luta, não é? Pela liberdade do seu povo e de demais povos do Oriente Médio. Não sei, penso que é um pouco isso. Se a companheira quiser falar um pouco mais também, pode falar, Ellen. Sim. A gente vai completando aqui. Com certeza. É muito, muito importante, né, isso que o companheiro colocou, porque é até um dos pontos que eu vou colocar hoje, né? Falando um pouco sobre o pensamento dele. Porque muitas vezes a gente conhece o Öcalan como esse líder revolucionário, e a sua teoria, né, os escritos, né, o que ele fez, passa desapercebido, né, não tem essa mesma amplitude, né, dentro, né, de quem conhece, por exemplo, a YPJ, né, conhece toda essa questão, né, do processo que está acontecendo em Rojava. E um primeiro ponto, assim, que é bem importante de salientar, né, que o Abdullah Öcalan, ele tem extensas obras, né, não é uma obra ali e outra acolá, né, são extensas obras, né, que trabalham questões extremamente profundas, né, o próprio, uma das obras, inclusive, né, faz todo um processo ali de construção sobre a história da humanidade, né, então isso demanda ali, né, um esforço teórico, né, extremo, né, e ele faz isso, né, também centrando ali as questões, né, do Oriente Médio. Então é um pensador, né, que desenvolveu bastante teoria e desenvolveu, né, numa condição extremamente adversa. Né? Hoje a gente quer escrever alguma coisa, né, falando que nós, né, então a gente pega, escreve, tem acesso ali à internet, né, tem acesso a vários livros, né, então a condição, né, de escrita ali do Abdullah Öcalan é uma condição de escrita extremamente cerceada ali pelo processo de cárcere, né, então por ele estar encarcerado, né, ele tem ali uma limitação, acesso à internet, acesso a obras, né, e o que ele escreve também vai muito a partir daquilo que ele viveu, né, daquilo que ele considera ali como propostas, né, ele faz um debate extremamente rico no sentido de romper certos conceitos, né, bem consolidados, né, em campos marxistas, né, e em outros campos da esquerda. Então, ele faz ali um trabalho extremamente extenso. Eu acho que esse é um dos pontos que eu queria inicialmente colocar. Então, entender a questão, né, entender o pensamento do Öcalan é entender também a sua condição política, né, a sua condição de escrita, né, como é que ele escreveu isso. Isso é uma coisa importante, assim, para a gente começar a entender ele. Acho que um outro ponto também é difícil categorizar o Abdullah Öcalan. Né? A gente tem ele não, é um historiador, é um sociólogo, ele trabalha só a questão econômica, ele trabalha só a questão voltada ali para uma questão mais específica política ali da região. Não, né? Ele tem, né, uma diversidade, né, na sua escrita que ele transita, né, entre vários meios, né, tanto no sentido histórico, né, no sentido sociológico, no sentido político, econômico, ecológico, né? Então tem várias faces, né, da escrita do Abdullah Öcalan, né? Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, né, nos processos de tradução, né, de leitura que eu fiz com relação ao pensamento dele, né? Aí eu acho que também um outro ponto, né, que é importante a gente entender, né, dele, existe um processo em que ele é extremamente conhecido, né, dentro do movimento curdo, entre os curdos, né, o tiozão das massas, né, que é o Apo. Então ele é extremamente conhecido
e ao mesmo tempo a gente vem, né, num processo, né, de romper com o silêncio, né, com o processo de invisibilização que ele passa, justamente no seu campo teórico, né? Porque a gente vai pesquisar assim, né, sobre o que é escrito, sobre o movimento curdo, sobre Rojava, mas o pensamento dele, né, o que ele escreve em si, muitas vezes não é colocado como centro. Né? Então, você fala sobre o confederalismo democrático, mas a raiz de todo o debate, né, do que ele faz, muitas vezes isso é colocado ali como secundário ou nem é colocado. Né? Então, isso é um ponto, né, que me chamou a atenção. Né? Então, outra coisa que é interessante, né, da gente pensar, de refletir, é que a teoria dele é uma teoria que é indissociável da prática. Né? Então, é uma teoria que tem uma ligação concreta com a prática. Né? Quantos teóricos a gente não conhece, a gente não lê, não estuda, né? E parece que aquilo que é escrito não é aplicável, não condiz ali com a realidade. Então, a teoria dele, né, o pensamento dele, né, faz esse elo, né, direto com a prática. Então, o pensamento dele se mostra assim extremamente aplicável, né, ainda mais dentro do contexto do que está acontecendo, né, em Rojava, né, dentro do movimento curdo. E aí, eu acho que outro ponto, né, é falar sobre como dentro da academia, né, existe esse processo de invisibilização, mas também existe processos, né, de resistência. Eu acho que o NUPIEC é o exemplo disso, né? Acredito que em outros locais também tem isso, né? Tem essa vontade ali, né, de colocar isso, pegar o megafone e sair gritando, né, divulgando, porque são ideias extremamente potentes. E justamente por isso a gente vê, né, no pensamento do Öcalan que não nasce na academia, nasce no contexto que a gente já mencionou aqui, e isso demonstra uma potência criadora, né, processo, uma escrita tão criativa que gerou o que gerou. Né? Eu acho que faz muito sentido, né, a gente enxergar a escrita do Öcalan como uma escrita criativa, né, como uma escrita inovadora, né, em vários pontos, né, em vários sentidos. Então, não à toa, inspira, né, milhares de pessoas, né, inspira a gente aqui, inspira tantas pessoas, né, ao redor do mundo. Então, acho que isso é um dos pontos assim que eu queria colocar inicialmente sobre o pensamento do Öcalan. Perfeito, companheiro. Quer E você colocar? falando, eu fiquei pensando também de que vale a gente comentar um pouco sobre. Você falou um pouco sobre as condições materiais, né, da produção da obra dele, e de que isso também está ligado a certa exclusão do estudo de Öcalan na academia. Claro que existe uma questão que ainda nós estamos, principalmente no Brasil, no estágio inicial das traduções, não é? Do acesso a essa literatura. Então, vale a pena a gente falar um pouco sobre isso, né? O Öcalan, ele é um autor que ele escreve, não é? A maior parte do que ele escreveu na prisão, e é bom falar isso, ele está escrevendo na prisão, ele está escrevendo de uma cela, onde ele não tem acesso a uma ampla bibliografia, onde ele tem luz 24 horas ligada, não é? Imagina que você não conseguir ter um sono de qualidade, um descanso de qualidade, onde ele recebia as informações pela rádio oficial, não é, da Turquia. Então, as condições de materiais do aprisionamento, do cárcere, já são muito difíceis, né? E ele é um autor que escreve majoritariamente em turco. E aí é a grande questão que eu acho da gente entender os escritos dele. Né? Hoje a gente já tem algumas publicações sendo feitas no Brasil, felizmente. Né? Vi que a própria Terra Sem Amos anunciou uma nova publicação esse ano, hoje, né, inclusive, do Terceiro Domínio. Mas é importante a gente dizer, os escritos de Abdullah Öcalan são todos produzidos, não é, na forma das suas apelações aos seus julgamentos. Como assim? Não é? Então, em 99 ele é preso. Ele vai passar por um julgamento. Ele tem que ser condenado. Não é? Ele escreve uma defesa. Não é? É claro que existe a
a defesa oficial dos advogados, não é, que vão fazer esse trabalho. Mas ele se coloca, né, e ele escreve muito sobre isso. Não é somente a minha prisão, não é somente o meu destino individual. A minha prisão aqui significa, não é, a prisão de um povo, de uma visão de mundo. E eu tenho que defender essa visão de mundo, eu tenho que defender a luta do meu povo. Não é? Então, o escrito do Öcalan está sempre entre essa relação do que é ele enquanto indivíduo e o que é ele enquanto povo, não é? E do que ele representa para a luta curda. Então, ele vai começar a produzir os seus escritos na forma dos textos de apelação ou textos de defesa, não é? Então, do que a gente conhece, basicamente, não é? A gente tem em 99, no ano da sua prisão, um conjunto de textos, não é? Que estão ligados ao seu julgamento na Turquia, primariamente, não é? Então, a gente tem, por exemplo, talvez o mais significativo seja a Declaração para uma Solução Política da Questão Curda, né, da qual alguns excertos, por exemplo, do Terceiro Domínio compõem, né? E depois o grande grosso da produção, não é? A partir de 99, vão ser os escritos dele na forma da sua apelação ou na sua defesa ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos ou à Corte Europeia dos Direitos Humanos, né? Então ele vai passar por um julgamento em dois processos, em dois momentos, né? Depois que ele é julgado na Turquia, não é? O processo, uma apelação no processo acontece na Corte Europeia de violação dos direitos humanos, etc. E ele escreve, não é, os seus escritos de prisão, que depois vão ser compilados como escritos de prisão, nessa defesa. Não é? Então, esses textos que a gente conhece aqui como Roots of Civilization, não é, a questão curda no século XXI, compõem esse primeiro bloco de escritos do Öcalan, que ficam aí entre 2002, 2004, 2005, não é? Que é esse primeiro julgamento, onde ele está colocando justamente o problema para a Europa, porque ele está falando o seguinte, não é? A minha prisão, não é? Ela foi coordenada por uma aliança da OTAN e eu estou passando por uma série de violações dos direitos humanos que a Europa, a Convenção Europeia, tanto consideram, não é? Que é um dos seus grandes glamoures. Mas a verdade é que eu estou sendo violentado. Então, esse não é um problema apenas de um curdo na Turquia, não é? É um problema da Europa, ele está colocando. E os seus escritos vão ser nesse sentido, não é? Depois, o seu grande outro texto, que é o que a gente conhece como Manifesto por uma Civilização Democrática, a gente vai entrar um pouco nessas ideias, ele já é escrito num período posterior, né? Um novo julgamento na Corte Europeia dos Direitos Humanos, mas a partir de 2008, entre 2008 e 2011. Então, isso é uma questão importante. Toda a produção teórica que está sendo circulada, está sendo discutida nos partidos, nos movimentos sociais, na academia, são escritos do cárcere, não é? Então, eu acho que existe um preconceito muito grande em lidar com um pensamento criativo, rico teoricamente, né, que não é produzido na forma de paper, que não é produzido na forma de dissertação, que não é produzido numa forma acadêmica. E ele produz essa literatura e ele escreve esses textos porque ele tem um objetivo. Né? Ele coloca uma pergunta em 99, quando ele é preso, que é: por que fomos derrotados? Por que fui preso? Não é? Onde nós erramos? Nós enquanto partido, nós enquanto movimentos. Né? Então, todo o esforço intelectual dele é um esforço para tentar resolver essa questão e apontar novas direções para o movimento de libertação curdo. Né? E pela luta de autodeterminação do povo curdo. Então, eu acho que isso também é uma questão muito importante, né, da gente entender. A academia, ela talvez ainda tem muita dificuldade de lidar, porque esses escritos são escritos revolucionários. Né? Ele está preocupado com a libertação do seu povo. E eu acho que esse formato, né, ainda é muito negligenciado. Hoje mesmo, no Brasil, por exemplo, demorou-se muito tempo. Né? Hoje a gente tem um campo de estudos sobre os cadernos do cárcere do Gramsci, que também foi um revolucionário que produziu a maior parte de sua obra no cárcere, né? Preso pelo fascismo italiano. E eu espero que a gente consiga construir um campo em que a gente consiga mostrar, não é, a potencialidade dos escritos de Öcalan, dos escritos de prisão de Öcalan. Bom, acho que mais ou menos isso, para contextualizar o pessoal aí.
Vou pegar Pode seguir, pode. o gancho do que tu falou, né? Porque tem muitas questões, né? E assim, eu acho que um ponto também, né? A classificação ali, né, de terrorista, né? E isso, né? O peso que isso carrega, né, para você trabalhar, né? Quem nunca teve uma postagem derrubada, né, dentro desse processo, né, que existe de tentativa de apagamento mesmo, né, de toda essa potência, né, que o Öcalan traduz, né, e o movimento curdo inspira, né, mundialmente, assim. E eu acho que um outro ponto, né, dentro dessa lógica, né, da teoria dele, né, do pensamento dele, é essa crítica que ele faz, né, a um marxismo mais ortodoxo, né, e essa lógica, né, de sempre pensar ali no Estado como a solução automática, né. Então, a própria leitura ali que ele faz, né, dos conflitos que existem, né, dentro do Oriente Médio, né, todo o histórico, né, que existe ali, né, de um processo de exploração, colonização, né, guerras, né, e como isso foi projetado e como não adianta pegar as mesmas armas, né, os mesmos instrumentos, né, dos exploradores para criar uma saída para os explorados, né? Então, essa dinâmica ali, né, da teoria dele, né, de questionar isso, e não só da teoria, né, da teoria e da prática, né, que eu acho que isso faz, né, a potência do que ele coloca, né, ser muito maior, né, como é preciso questionar certos modelos, né, é preciso questionar a hegemonia, né, é preciso questionar certas fórmulas mágicas, né, de salvação, porque a complexidade, a diversidade, né, dos povos ali presentes exige isso, né? Para você pensar uma saída, você precisa também pensar para quem é essa saída, né? E do que adianta pensar um Estado ou pensar uma solução ali que não traduz a vontade, né, os anseios, os desejos, né, daqueles povos que estão presentes ali naquelas regiões. Né? Então, acho que essa sacada, né, essa grande sacada, assim, muitos não fazem. Né? Eu acho que esse é o ponto de virada, né, que é muito importante no pensamento do Öcalan. Né? Inclusive, até com a gente sabe que dentro da academia, né, tem um campo extremamente consolidado ali do marxismo, né, colocar essas críticas, né, a forma como ele coloca, vai ter ali um processo também de rechaço, né, de invisibilização nisso também, né? Além dos outros pontos que a gente pontuou. Né? Então, realmente, tudo isso, né, faz, né, o pensamento dele, né, ser algo que deve ser conhecido. Né? Eu acho que um dos pontos que eu queria colocar aqui também, né, é estimular as pessoas, né, a lerem ele, né, a ler o que ele escreve, inclusive questionar o que ele escreve, né, realmente pegar a teoria dele, né, e a gente ir esmiuçando mesmo, porque é algo que a gente só tende a aprender, né, porque realmente, né, toca em vários pontos, né, eu acho que eu, enquanto historiadora, né, inclusive, quando você vai ler ali, né, todo aquele processo que ele faz, né, de construção da humanidade, de pegar ali o neolítico, né, de trabalhar várias coisas, né, que são tão colocadas, né, numa caixa ali fechada e não pode mais tocar nisso porque já aconteceu. E ele pega isso, revira tudo isso, né, coloca uma centralidade ali na questão da mulher, né, no papel que a mulher tem, né, dentro de toda a história da humanidade, né. Isso é completamente atípico, né, isso é completamente raro, né, dentro, né, do que a gente já viu, né, anteriormente. Então, por isso ele se torna, né, uma liderança, se torna, né, um pensador, se torna um teórico, né, tão excepcional, né? E ainda mais por todos esses pontos que a gente também colocou. Tem uma colocação aqui na Florência. Tu quer falar alguma coisa ou a gente parte para esse ponto? Só antes, então, eu continuar um pouco da sua fala, que eu estava pensando nisso, né? O Öcalan, em vários momentos, eles colocam essa pergunta, né?
quando nós, enquanto Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, quando nós, enquanto movimentos de libertação nacional, iniciamos a nossa luta, iniciamos a nossa guerra popular, a gente pensava de um jeito, não é? E esse jeito era o quê? Era o paradigma estatal, não é? Dominante no século XX, dominante na modernidade capitalista, não é? De que a autodeterminação dos povos era entendida como a constituição de um Estado nacional para esses povos. E depois de mais de 30 anos de luta e de guerra, não é? Seguindo esse modelo, seguindo esse paradigma, esse movimento de autocrítica dele é gigantesco. Não é? E concordo com você, nesse sentido que tem uma potencialidade, de que por isso que a gente tem que engajar, a gente tem que ler, porque a gente raramente vê isso acontecer. Alguém que depois de 30, 40 anos de atuação de um jeito, de uma linha, em uma linha de pensamento, em uma estratégia, pensa, não é? Faz a chamada autocrítica sobre isso, não é? Será que a gente não está limitando a nossa visão? Será que a libertação curda ela não se relaciona com a libertação de outros povos? Será que a libertação dos povos não é a libertação das mulheres? Não é? E é o pensamento dele e o engajamento dele, não é? Com outros autores no contexto da prisão, não é? Autores tanto do Oriente Médio quanto autores ocidentais, que vai permitir ele colocar essas questões, vai permitir ele pensar essas questões, não é? Para pensar uma nova alternativa, um novo paradigma, não é? Acho que era um pouco disso. Se você quiser falar a partir da pergunta da... Sim, sim. Quem fez a pergunta? Acho que foi a Florência. Pronto. Acho que só antes da pergunta, né? Tem a pergunta só dela. Quem quiser, inclusive, né, fazer perguntas, né, façam, né, colocações, né, questões, para a gente fazer nosso bate-papo aqui. Mas eu acho que isso que tu colocou é central, né? Porque qual é a liderança, né, que está em luta constante há décadas, né, consegue se despir de verdades, né, tão consolidadas para si e para os seus, né? Essa questão assim de você realmente se despir daquilo que você acredita, aquilo que você tinha uma convicção, né, para você se reformular, e isso dentro de um contexto de prisão, né, que ainda tem, né, esse elemento, assim. Então, realmente, é algo que não tem como não ser notado, né, e é algo extremamente raro, não só para a academia, para o pensamento dele, mas também dentro, né, de uma lógica, né, de esquerdas, né, e de processos, né, de luta socialista assim, pelo mundo, né? Esse processo de autocrítica tão profundo e tão renovador, né, no sentido do que ele propôs depois, né? Aí a Florência pergunta assim: eu gostaria que vocês comentassem sobre as possíveis aproximações entre o pensamento de Öcalan com as lutas da América Latina. Se possível, este é o diálogo. Quer começar? Boa, um salve para a companheira Florência, que está nesse momento justamente fazendo um ótimo trabalho, não é? Na Europa, junto à comunidade curda. Eu acho que é fundamental a gente produzir essa aproximação entre o pensamento de Öcalan, o movimento de libertação curda e a experiência da América Latina. Quando o Öcalan ele para, né, para pensar sobre o paradigma estatal, não é? E ele pensa, o Estado não vai garantir a nossa libertação, né? Na verdade ele é um entrave a essa própria libertação, porque ele é a reprodução de uma série de hierarquias milenares, né? Ele coloca uma questão que é atual para os povos da América Latina, povos que, assim como os povos do Oriente Médio, são de uma diversidade étnica e cultural gigantesca, que passaram por um processo de colonização brutal, não é? Nos últimos 500 anos. Então nós também passamos por essas mesmas contradições. E nós também acreditamos nos mesmos paradigmas, não é? Então os projetos de libertação foram pensados também dentro do paradigma estatal. E a grande questão acho que o companheiro da TSE colocou, os zapatistas fizeram essa autocrítica, não é? No continente americano, no México.
abandonaram o paradigma estatal, viram, não é, a necessidade de um outro modelo de organização social, de uma outra forma de pensar a libertação, de uma outra forma de pensar a revolução social, não é? Onde se garanta a diversidade dos povos, não é? Onde se construa um outro horizonte de lutas. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos muito a aprender. Não é? Nós temos muito a aprender com Abdullah Öcalan e com os curdos, porque no momento em que o Öcalan deixa de pensar que a libertação, a autodeterminação do povo curdo é somente a criação de um Estado, não é? Ele pensa que é a construção de uma confederação de povos, né, de uma confederação de nações. Ou seja, pensar uma outra forma de organização política que lide com a diversidade de povos que existe. O que é a América, senão a diversidade de povos, etnias e culturas? Não é? O que é o Brasil, senão isso? Não é? Então, eu acho que é interessante a gente estimular esse debate. Não é? Não só em termos de aproximar, de estudar o pensamento de Öcalan na sua própria realidade, não é? Na realidade do Oriente Médio, que é o local de onde ele está partindo, sim, mas eu acho que a gente tem muito que aprender com isso. Da mesma forma como ele aprendeu, não é? É curioso. Nos anos 70, ali, quando ele estava no período ali do movimento estudantil, etc., o Öcalan foi muito influenciado pelos processos, por exemplo, da América Latina, como a Revolução Cubana. Não é? Sim. E depois, o zapatismo também se transforma numa referência. Então, a gente tem que, sim, explorar isso. Não só aprender com os povos em luta, insurgentes, que estão no nosso continente, que estão no nosso país, mas também produzir essas conexões. E eu acho que a grande questão é o abandono do paradigma estatal. E pensar, não é, o chamado paradigma da vida livre, pensar a construção de uma outra sociabilidade. O que os zapatistas sempre colocaram como um mundo onde caibam muitos mundos, não é? O projeto do confederalismo democrático, o projeto de Abdullah Öcalan, é um desses mundos, né? Eu acho que tu colocou muitas questões que eu concordo total, assim. Eu acho que você entender a lógica de violência que o Estado-nação representa. Então, se você acredita, né, nesse paradigma, né, você entende, né, que não existe espaço para a universidade, né, porque isso não é algo que é incentivado, isso é algo que é cortado, né, justamente por essa concepção de nação, né, que é um dos termos, né, bem trabalhados assim na teoria, né, no pensamento do Abdullah Öcalan, né, essa questão da nação, né, da ideia de nacionalidade, né, desses nacionalismos, e o que isso acaba reproduzindo, né? Então, é extremamente importante, né, a gente fazer essa conexão justamente por esse processo mesmo de semelhanças, né? Até quando eu vou falar assim para alguém que não conhece quem são os curdos, né? Quem são os curdos? São os povos indígenas lá do Oriente Médio, né? Porque realmente, né, são esses povos originários, né? Então, a determinadas situações que a gente tem aqui, né, se assemelham bastante, né? Então, o processo de invisibilidade de certas culturas, o processo de apagamento de certas línguas, né? O processo de genocídio sistemático que existe, né? É óbvio que são outras dimensões, né? Porque aqui a gente tem uma falsa sensação de que estamos dentro do Estado, quando na realidade a gente sabe que existe um projeto ali e existem pessoas que estão no comando, de fato, né? Então, existe essa falsa noção de que podemos alcançar certas coisas que, na realidade, nunca foram feitas para nós, né? Então, essa questão, né, de buscar outra saída, buscar outro caminho que não passe pelo Estado, né, e romper com essa mentalidade de enxergar o Estado como a única solução, de enxergar o Estado como a única forma do povo conseguir, das populações conseguir algo, né, é extremamente assim, central para se promover mudanças reais, né, dentro, né, de um contexto de América Latina, dentro, né, de um contexto onde teve, né, diversos processos, né, de exploração e de genocídios sistemáticos, assim, né, e que tem, né, então acho que realmente algo que a gente consegue confluir e consegue aprender e também consegue demonstrar, né, exemplos também
do que a gente passa, né, em determinadas localidades, né, resistências que acontecem também em outras regiões daqui, né, então esse diálogo ele é extremamente necessário, assim, né, extremamente, só temos a ganhar, né, nesse sentido. Deixa eu ler aqui a outra pergunta. As mulheres sempre foram esquecidas dos relatos hegemônicos sobre a história mundial. Hoje, Alan revoluciona ao colocá-las como central para a sociedade e para que se alcance a paz. Eu posso iniciar, né? Eu acho que é muito visível isso, né? Em todos os escritos dele, né? A gente consegue perceber essa centralidade, né? E a relação que ele faz com a primeira escravidão ali, que é o processo, né, da escravidão das mulheres, né? Essa visão dele, né, a forma como ele enxerga isso, né, e a relação que isso tem com as demais escravidões, né, que aconteceu no decorrer da humanidade, é algo assim que faz a gente questionar muita coisa, né? Porque dentro daquilo que a gente aprendeu, né? Dentro daquilo que a gente conhece ali como a história, né? Conhece como esse processo, né? De construção até o capitalismo, né? Desse processo de exploração, ele questiona tudo isso, né? Ele questiona a ideia do valor, questiona a ideia, né, da mercadoria, né? Questiona a ideia, né, do próprio capitalismo em si, né? Da concepção do que é, né? E isso tudo, né, colocando a mulher, né, a história das mulheres ali, como uma centralidade, né? Então, essa própria ideia ali, né, que ele pega lá, né, antes, né, do contexto ali pré-histórico mesmo, né, de colocar, né, duas concepções de mundo, né, a concepção de mundo patriarcal, a concepção de mundo matriarcal, né, todo esse debate que ele faz é extremamente rico e uma coisa atípica. Eu acho que tem um ponto também, né? Pensar, né? Na relação dele com as mulheres, né? Como ele coloca, né? Em vários momentos, assim, ele coloca sentimentos mesmo, né? O que ele sentia a ver determinadas coisas, ou o que ele entendia sobre determinadas coisas, né? E como isso fez o questionar, né? Sobre a ordem das coisas, né? Então, eu acho que esse ponto, assim, ele faz a gente questionar tudo, né? Porque essa é a ideia mesmo, né? É questionar a origem de tudo a partir de uma visão, né, de enxergar ali as mulheres como central, né, de um processo em que colocam elas como descartáveis, né? Então, isso daí ele faz, né, um rebuliço ali total ali na história e que faz sentido, né, quando a gente vai analisando assim, né, e vai estudando cada vez mais o pensamento dele. Quer complementar, Caio? Nesse sentido, eu sempre, quando eu comecei a ler e estudar o Öcalan, não é interessante porque você é historiadora, mas eu sou cientista social. E a gente tende a trabalhar, pelo menos nas ciências sociais, com a análise de um tempo muito recente, assim. No máximo 500 anos. Né? No máximo 500 anos. E o Öcalan, quando ele começa a fazer esses questionamentos, essas reflexões sobre o paradigma estatal, sobre o que é o Estado, sobre o porquê fomos derrotados, ele vai pouco a pouco, né, se colocando no a seguinte questão. A gente sabe muito pouco sobre essas formas. O Estado Nacional é muito novo, o capitalismo é muito novo. Né? Então ele coloca um processo de análise de longo prazo, longuíssimo prazo, diria, né? Coloca aí pelo menos 5.000 anos, porque na região do Oriente Médio, né, as civilizações têm essa idade, elas emergem nesse contexto. Né? E ele coloca, não é, se a gente está lutando pela libertação das nações, não é, a mulher é a primeira nação a ser libertada, é a primeira colônia a ser libertada. Né? Então, a análise que ele faz de entender o desenvolvimento do Estado, né, o desenvolvimento das hierarquias, está ligada a essa primeira grande forma de estrutura hierárquica, não é? Que a civilização hierárquica produziu, que é o patriarcado, não é? Que é o domínio e a escravidão das mulheres. Não é? Nesse sentido, né, ele é um autor que entra novamente muito
naquela questão que a gente falou, da ousadia de alguém que assume essa posição. Não é? Ou seja, ele, a partir da experiência e da crítica do movimento das mulheres curdas, junto à leitura, né, e à crítica das teóricas feministas ocidentais, começa a colocar a mulher na centralidade da teoria revolucionária, do programa revolucionário. Né? Então, o patriarcado é a primeira grande estrutura hierárquica que vai engendrar um modelo civilizacional hierárquico, onde todas as demais relações de opressão, não é, estão ligadas. Não é? Então, recolocar a libertação da mulher no centro disso, não é, é de uma importância gigantesca no próprio pensamento socialista, não é? A Sim. mulher como sujeito revolucionário, não é? Antes de tudo. Não é? Então, eu acho que essa é uma questão fundamental também para a gente nunca perder de sair da nossa visão. Não é à toa que a gente observa que o movimento das mulheres curdas, de longe, é um dos maiores movimentos de mulheres do mundo, né? Tanto no Oriente Médio, quanto na diáspora, na Europa. E eles têm uma experiência e uma crítica com a qual nós devemos aprender e a pensar nos nossos próprios processos de constituição históricos aqui no Brasil. Né? Trazer para a centralidade da análise também isso. Né? Que por muitos, ainda no caso do Brasil, pelo menos, está subalternizado esse debate. Então, é fundamental, né? O Öcalan coloca, né? O século XXI é o século da revolução das mulheres. E deve ser, porque se a gente não liberta, se a gente não luta pela libertação das mulheres, não nos libertaremos de nenhuma outra opressão. Né? Nesse sentido, é até um pouco um rompimento com uma visão esquemática das coisas, né? Aquele velho argumento da social-democracia, de que primeiro faremos a revolução socialista e depois lidaremos com os demais problemas de opressões. Não é? Ele coloca, não, a opressão das mulheres, a escravidão das mulheres é a base que engendra as demais opressões. É a base que engendra as demais escravidões. E o Estado, nação capitalista, é o desenvolvimento último disso. E é por isso que ele não é uma ferramenta de libertação. Né? Acho que era um pouco disso. Eu só pegando aí. Pode falar. Tem um monte aqui, mas só pegando um pouco do que tu falou, né? Porque eu acho que esse é um ponto que muitas teorias, né, não tocam, que é a concepção da mentalidade, né? Tipo, como é que o ser, né, vai se colocar dentro desse processo, né? O que você precisa destruir para poder se revolucionar, né? Não só fazer um processo de revolução, mas também buscar se revolucionar, né, internamente. Se desapegar de entendimentos que você tinha firmado, né, se desapegar de compreensões que você colocava como certa durante sua vida toda. Né? Então, esse processo, né, de você fazer uma revolução e você buscar se revolucionar, né, o desenvolvimento que o movimento curdo faz sobre isso, né, no processo revolucionário, é extremamente enriquecedor, né, porque é exatamente isso. Né? Então, a gente está em guerra, então tudo pode, né? Então tudo se explodir aí, depois a gente vê o que é que tem. E para eles não, é justamente estamos em guerra, mas também precisamos olhar para si, né? Entender o que é que a gente precisa mudar para não reproduzir justamente as mesmas coisas, né? As mesmas práticas. E aí, se a gente for parar para pensar, né? Dentro do que a gente considera, né? Dentro das esquerdas, né? Dentro dos movimentos sociais, né? Dentro, né? De uma perspectiva desse campo, né? Qual os problemas que a gente escuta comumente, né? Sendo falado, né? São situações de violência, situações de machismo, né? Situações onde essas opressões, muitas vezes, elas são menorizadas, né? Elas são deixadas, né, de uma forma ali secundária, né? E não de uma forma interligada, né, com o contexto, né, de luta de classe, né, com o contexto geral, né, de um processo revolucionário. Né? Então, isso é extremamente importante, né, dentro da pesquisa, né, do pensamento, né, do Öcalan e do movimento curdo. Né? Deixa eu colocar aqui.
Vocês... Cadê? Eita, tô ceguinha, viu? Tu consegue ler essa daí do Vitor? Vocês, das bases materiais. Lê essa daí pra mim, então. Não tô vendo, compa. Tô vendo da Do Vitor. TSA. Se possível, fale do papel do pensamento crítico ao patriarcado. É o que a gente falou, não é? Ah, não, aqui. Ah, tá aqui, consegui. Como vocês enxergam o trabalho, né, de pesquisa a partir desses fatos e do rigor e metodologia da academia? Começa aí tu. No sentido da categorização, né, do pensamento. Aí acho que volta daquilo que a gente falou um pouco no começo, assim. É difícil, né, estudar academicamente o pensamento de Öcalan. Não porque ele seja frutífero, pelo contrário, é extremamente frutífero, mas porque ele escapa, não é? Estava conversando com a Ellen sobre a gente falou daquele textinho do David Graeber sobre o pensamento do Öcalan, e o Graeber coloca isso, né? O pensamento do Öcalan escapa a essa categorização, porque ele está mobilizando, tem momentos dos escritos dele que ele está falando das ciências naturais, está falando de física, está falando de química, não é? É meio que uma compreensão um pouco mais total, e é algo que só é possível fazer fora da academia. Né? Esse tipo de produção intelectual não consegue se produzir, justamente porque a academia produz uma categorização e uma separação maior, né? Dentro da especialização, da divisão do trabalho, da pesquisa, etc. Então, é difícil. Então, a construção de um campo de estudos do Öcalan também tem que lidar com isso, né? Porque a gente não pode, nesse sentido, domesticar esse pensamento, não é? Porque ele é indomesticável. Não é? Em última instância, a leitura do Öcalan está apresentando a crítica desse modelo positivista de ciência que a gente reproduz até hoje. Não é? Como essa ciência é categorizada, como essa ciência amplamente dividida. Não é? Bom, penso mais ou menos nesse sentido. Sim. Eu penso por aí também, né? Eu acho que, inclusive, questionar esse positivismo que ainda existe na academia, mas para muitos não existe mais. Você tá falando, não existe mais. Então, é realmente complicado, né? Eu acho que, inclusive, existe uma preocupação, acredito, né, pela parte, né, da maioria das pessoas que pesquisam, né, a questão curda, o pensamento do Öcalan, né, de ter esse respeito, né, justamente ao todo o conjunto de obras, né, a todo o processo, né, revolucionário, né, que está em curso, né, então é muito delicado, né, eu acho que tem que ter essa delicadeza mesmo assim, no sentido de saber de onde nós estamos, né, de onde nós partimos, e respeitar, né, esse processo e não tentar imprimir nele coisas que não são deles, né, coisas que não fazem jus ali a teoria, né, e o pensamento do Öcalan e do que o movimento curdo vem desenvolvendo, né. Então, acho que um dos pontos também é colocar a necessidade, né, que todo pesquisador, toda pesquisadora tem que ter de ter esse respeito, né, ao que o movimento curdo, né, está construindo, né, isso é algo que some, né, algo que dialogue, né, e não algo que tente colocar dentro, né, tente imprimir algo que não faz parte, né, não condiz com o que o movimento, né, está fazendo, né. Então, acho que é um pouco por aí também. Deixa eu ver. Se possível, falem do papel do pensamento crítico ao patriarcado, né, como base do pensamento dele. Quer começar? Eu acho que essa é aquela em que a gente comentou um pouco, né, sobre esse movimento que o Öcalan faz de análise de longuíssimo prazo para entender, não é, justamente a constituição do patriarcado como essa primeira grande hierarquia. Já foi, Vitor. Mas ela é uma análise fundante da qual a gente não pode perder de vista. Né? Não pode perder de vista porque ela não é menor. Ela é central para a gente entender a obra do Öcalan. Não é? Eu acho que Pode falar. Acho que se a gente for para ver, né, qual é se a gente for perguntar, né, tentar entender qual é o problema central hoje, é o capitalismo, né?
o Öcalan, né, o primeiro, né, a primeira noção ali, né, problemática da humanidade está nessa mudança, né, de uma estrutura que era mais matriarcal, né, para uma estrutura que passa a ser patriarcal, que vive ali da pilhagem, né, das guerras, né, e que modifica toda a lógica ali de pensamento e, consequentemente, a gente vê, né, todo um processo ali de desenvolvimento baseado, né, nessa concepção. Então, a ideia dele, né, é justamente não limitar, né, o nosso entendimento sobre a história. Né, porque eu acho que o companheiro até colocou, né? Muitas vezes achar que o capitalismo sempre existiu, sempre vai existir, e é uma coisa inerente, assim, uma coisa que está há bastante tempo, né? Mas se a gente for ver para a história, não é nada, né? Temporalmente falando. Né? Então, é realmente um resgate que ele faz, né? Que ajuda a gente a ter uma compreensão mais complexa, né, e mais aprofundada sobre coisas que passam desapercebidas, né, em determinados momentos. Né. Deixa eu ver aqui. E ainda tem outros pensadores autônomos bons para linkar com o Öcalan, como Fausto Reinaga, da Bolívia, e o Nego Bispo, né, aqui do Brasil. Quer comentar? Eu acho que vai um pouco no sentido daquela fala sobre a gente explorar mais esse diálogo, não é? Entre o movimento curdo, o pensamento de Öcalan e outros teóricos, não é? Com a América Latina. Por quê? Porque esse pensamento insurgente ele já também está sendo produzido. Essa crítica também é produzida dentro dos nossos quilombos, dentro das comunidades indígenas, dentro das nações indígenas de América. Não é? A grande questão Sim. é como que a gente consegue discutir. Para nós, a grande referência do zapatismo, por exemplo, não é, que vem há 40 anos se reformulando. A gente acabou de passar por um processo de... Nós vimos a reformulação, não é, das estruturas políticas e organizacionais dos zapatistas, não é, que indicam um novo horizonte de lutas, não é, sobre as novas condições de lutas no México. Então, a gente precisa estimular esse pensamento, né, e começar a pensar essas pontes. Eu acho que elas existem totalmente. Algo que, intelectualmente, um movimento que eu gosto do Öcalan, que é nessa análise de longuíssimo prazo que ele faz, né, ele faz aquilo que o Benjamin chama de escovar a história contra pelo. Né? E eu acho muito interessante, porque ele fala assim, a modernidade capitalista, não é? E principalmente essa modernidade capitalista que produziu esse paradigma do Estado Nacional, etc., não é? É fruto, não é, de um longuíssimo processo de desenvolvimento, não é, de sistemas hierárquicos e que ele consegue identificar no Oriente Médio, não é, com a origem do patriarcado, não é? Os processos das chamadas rupturas sexuais, etc. E ele coloca, né, e é muito interessante, tá, principalmente na análise dele sobre as civilizações, não é, da antiguidade, de como essa não é a nossa única história. Por mais que a civilização hierárquica seja a forma dominante, não é? Ou a sociedade, o modelo societal que se tornou dominante na história, que surgiu no Oriente Médio, se generalizou pelo mundo, né, ao longo desses 5.000 anos, ele mostra que sempre houve outras formas e outras possibilidades de ser e estar no mundo, não é? Então, o que ele vai chamar de civilizações democráticas, as sociedades naturais, não é? A modernidade democrática, ele fala, no mesmo instante que se instituía a modernidade capitalista, existe uma modernidade democrática também, de povos que estão criando, se opondo a essa instauração desse modelo hierárquico, não é? E criando novas relações sociais, novas concepções de mundo. Não é? Nesse sentido, o confederalismo democrático ele tem que ser entendido como um paradigma dessa nova modernidade, não é? Ou seja, é uma nova forma de organização política, não é? Que é diferente do paradigma estatal. Não é? Nos nossos debates, com certeza, a companheira já trombou muito com o companheiro que vai falar, mas a confederação é um Estado. Não, não é. Não é? A confederação ela é um outro modelo de organização política que existe, inclusive, há muito tempo. Né? É claro que
quando o Öcalan ele pensa o confederalismo, ele pensa sobre bases federalistas mais modernas, a partir do século XIX, a partir do século XX, mas ele também recupera a experiência das confederações étnicas, não é? Que construíram alianças e resistiram a impérios no Oriente Médio, não é? Então, eu acho interessante sempre esse movimento do Öcalan, dele mostrar que a história ela está aberta. A história não é fechada e a gente não pode naturalizar, não é? E aí eu gosto muito de uma frase dele, que é aquilo que foi criado pela mão humana pode ser destruído pela mão humana. Algo assim, não é? Ou seja, ter essa consciência de que nós somos os produtores desse mundo, não é? E nós podemos destruir esse mundo e construir um outro, não é? Que já está sendo, inclusive, não é? O que é a experiência em Rojava, o que é a experiência em Chiapa e em inúmeros outros territórios insurgentes no mundo. Não é? São outros mundos que estão acontecendo, estão sendo criados. E a nossa luta é para generalizar, né, esses mundos, e aí eu penso a partir dessa ideia da modernidade democrática, né? Expandir as alianças confederalistas, né, de cidades, territórios, quilombos, não é? Para além das fronteiras dos estados nacionais, não é? Com a construção aí de um enfrentamento, seja uma dualidade de poderes ou um enfrentamento ao Estado Nacional. Não é? Eu acho muito potente essa reflexão do Öcalan, não é? Ele não naturaliza a história. Ele não naturaliza a história. Ele mostra, na verdade, a potência da história. Ele mostra como a humanidade não apenas se curvou à opressão, não apenas se curvou à exploração e às hierarquias, não é? De que sempre houve conflito, sempre houve luta, sempre houve alternativas de mundo, não é? E são essas alternativas de mundo que a gente tem que consolidar e desenvolver, não é? Para suplantar essa modernidade capitalista, não é? E essa civilização hierárquica. Assim. Eu acho que essa é uma ideia muito importante do Öcalan, não é? Na defesa disso que ele chama que o movimento chama de paradigma da vida livre, né? O paradigma por uma vida livre. A vida livre é a defesa dessa modernidade democrática, né? É a destruição dessa modernidade capitalista, a destruição dos estados nacionais, a destruição do patriarcado, né? Enfim, penso um pouco nesse sentido, sim. Não, concordo total, assim, eu acho que esse pensamento, né, o que está sendo construído, né, o que está sendo feito, assim, ele também reflete com outros processos, né, que sempre existiu, né, de resistência e que a gente entende que tem um processo também hegemônico, né, em esconder, né, em colocar isso debaixo do tapete, né, justamente para que isso não seja amplamente divulgado, né, que isso não seja de amplo conhecimento, né? Então, existe também essa tentativa ali de invisibilizar certos processos, né? E eu acho que esse papel, né, nos cabe, né, de justamente colocar isso à tona, né, de discutir, construir, né, fazer isso, né, com as nossas próprias mãos, assim, né? Então, acho que essa potência, assim, que existe, né, não só dentro, né, do movimento curdo, mas com os zapatistas, né, a gente vê todo um processo também de resistência indígena, né, de resistência quilombola, né, de vários povos, né, do campo, né, inclusive das cidades, né, em ocupações, né, então sempre vai ter, né, esse processo, né, de resistência, assim, né, eu acho que isso, né, é uma das coisas que ele ressalta, assim, extremamente bem, né, na sua escrita, porque nos faz questionar uma história que é consolidada, né, e que inclusive dentro da academia, né, a gente sabe que a história, né, ela trabalha ali muitas vezes de uma forma fechada, né, mesmo tendo rupturas também, né, mas tem esse processo, né, de ver, né, certas coisas de forma mais quadrada, assim, e ele faz a gente questionar, né, tudo isso, né, então até falando aí do Nego Bispo, né, recentemente, né, ele faleceu, e a gente sabe, né, que uma das coisas que, inclusive, né, ele pontuava, né, que uma frase que me marcou, assim, né, que eu escutei, né, que eu não quero o Estado, né, eu quero saqueá-lo, né, então, essa frase, né, que ele coloca, né, tem uma potência, assim, por trás, né, e nos diz muita coisa, né, justamente por entender,
né, o Estado não como um instrumento de libertação, não como um instrumento de emancipação, um instrumento que vai prevalecer a diversidade, né, o entendimento, né, da coexistência, né, de povos, né, justamente o contrário, né, então, por isso, né, justamente é preciso saqueá-lo, né, nesse sentido, né, então acho que tem total diálogo, né, talvez se eu falasse essa frase, né, e dissesse que o Öcalan tinha dito, eu acho que todo mundo acreditaria, porque faz, né, tem total relação, né, com o que ele coloca, né, com o que ele vai construindo, né, na sua teoria, né, na sua prática. Perfeito, Rom. Deixa eu ver aqui. Muitos pontos importantes, né? O melhor debate sobre o assunto em português, sem a menor dúvida. Olha aí, rapaz. Obrigado, companheiro. Obrigada. Acho que é o último comentário. A gente parte para considerações finais? Pode O que ser, você pode acha? ser. Pode ser, acho que deu um Você? tempo bom aí na nossa Sim. fala hoje. Eu queria ressaltar um pouco dessa crítica que é importante a gente fazer, né, nesse dia, novamente ao processo de encarceramento, né, de Abdullah Öcalan. Lembrar que tudo isso que a gente está comentando e discutindo foi produzido dentro da prisão, dentro de condições assim degradantes, não é? Para um ser humano. Uma violação contínua dos seus direitos humanos básicos. Então, vamos imaginar, 25 anos encarcerados, nos últimos 3 anos, sem ter acesso à sua família, sem ter acesso aos seus advogados, não é? Uma política de silenciamento completo do Estado turco, não é? Então, é importante que a gente sempre defenda a liberdade para Abdullah Öcalan, não é? São 25 anos, gente, não é? Mais 2 anos, Nelson Mandela ficou aprisionado 27 anos. Né? Hoje, um dos maiores prisioneiros políticos do mundo, sem dúvida, é Abdullah Öcalan. Né? E ele é fundamental para se pensar uma resolução política para a questão curda. Né? Então, o Estado turco, não é? No seu projeto neo-otomano, no seu projeto fascista, prende e mantém encarcerado Abdullah Öcalan, porque eles entendem que Abdullah Öcalan e a questão curda, não é, são uma ameaça a esse projeto dominador, a esse projeto hierárquico que a Turquia hoje representa. Então, a gente pede a todos que estão acompanhando para seguirem a gente, seguirem as páginas relacionadas à questão curda, para quebrar esse silêncio, não é? Falarmos de Abdullah Öcalan. E falarmos cada vez mais, e lermos Abdullah Öcalan, e traduzirmos, e dialogarmos, e criarmos pontes, não é? Eu acho que eu diria nesse sentido, assim, não é? Liberdade para Abdullah Öcalan. Sim. É extremamente importante, né, essa iniciativa, né? Tomara que existam muito mais, né? Necessário que tenha uma ampliação na divulgação, né, do que está acontecendo, né, com o Abdullah Öcalan, de todo o processo, né, de perseguição, né, de todo um processo de genocídio, né, de todo um processo de tentativa mesmo de destruição, né, de um povo, e com isso tudo, né, um povo que demonstra uma capacidade de se reinventar, de criar, né, de prosperar, né, em meio a guerras, né. Então, acho que o pensamento do Öcalan, ele, para mim, significa uma esperança, né, que por muito tempo, assim, né, não se é vista, né, então acho que ele traduz essa esperança, né, no escrito, na luta, né, em quem ele e ele também coloca, né, uma honestidade muito grande, né, na sua escrita, né, no que ele se propõe, né, no que ele se propõe a ser, né, no que ele representa para o povo curdo, e não só para o povo curdo, mas acredito que para todos aqueles, né, para todas aquelas que acreditam, né, nesse mundo novo, que acreditam na possibilidade de se ter, né, uma sociedade melhor, né, de se ter uma sociedade em que possa ter uma diversidade, uma coexistência de povos, né, um respeito, né, um processo onde não existe somente a exploração e o genocídio. Né?
Então, acho que ele representa tudo isso e muito mais, né? E que a gente mantenha vivo, né, o pensamento dele, que a gente busque, né, por todos os meios, né, seja através da academia, seja através da militância, seja através dos espaços que for, esse diálogo vivo, né, e colocando também, né, toda a importância, né, que ele representa para quem acredita nesse mundo novo. Então, acho que é bem por aí, liberdade para o Ojalan, né? E continuamos aí, né, nessa caminhada até a vitória. É isso. É a Prazer estar vitória, contigo aí, companheira. Caio, com vocês. Muito obrigado, gente. Então é isso. A gente vai encerrando. Muito obrigado a todos. Vamos ver se a gente consegue disponibilizar a live depois para quem quiser acompanhar também, tá? Obrigado, gente. Valeu demais, viu? Uma boa noite a todos. Valeu. Boa noite. Boa noite, pessoal. Encerrar aqui.